Foram tempos difíceis em que a gente teve que se recolher, mas em nenhum momento a Justiça do Trabalho se encolheu. Pelo contrário, dentro de milhares de casas, em espaços improvisados e às vezes meio bagunçados, a gente segue firme em nossa missão institucional. Estamos garantindo que trabalhadores que estão nas ruas, por todos nós, recebam equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e álcool gel. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, destinamos para ações de combate à pandemia milhões de reais remanescentes de ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de condutas. Atuamos para que os direitos de empregados e empregadores sejam protegidos nesse cenário de tantas incertezas econômicas. Com os recursos tecnológicos disponíveis, estamos aprendendo que existem muitas formas de estarmos presentes e conectados. Somos a Justiça do Trabalho e nos reinventamos todos os dias. A Justiça do Trabalho não para. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. É com muito prazer que eu dou abertura a esse evento promovido, denominado Semana 30 anos de ECA, organizado e concebido pelo Fórum Municipal pela Erradicação do Trabalho Infantil de Ribeirão Preto. Fizemos esse evento no intuito de promover a discussão tão necessária e importante de trazer as causas de essa chaga histórica que nosso país convive, que é o trabalho infantil, com o qual ele convive desde a invasão dos portugueses do Brasil. Nós precisamos encontrar soluções, e a solução só vai ser encontrada a partir de discussões assim, coletivas, que saiam dos fóruns menores, os quais são feitos por nós uma vez por semana, e são levados e possam ser levados para a sociedade. Esta é a nossa intenção com esse que é o nosso maior evento desde a criação do fórum há pouco mais de um ano. Esse fórum é formado por várias entidades parceiras, tem a participação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Ribeirão Preto, que é do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e do qual participam vários parceiros. O grande objetivo desse fórum é popularizar uma necessária discussão e terminar com vários mitos que tentam justificar essa que é uma das principais e mais tristes chagas da nossa realidade, e tentar encontrar uma solução para que esse círculo vicioso que tem na pobreza extrema o seu início, nós encontrarmos uma solução para acabar com essa chaga. Nosso evento teve a preocupação de ser construído com várias mãos, tentando demonstrar que não só uma paternidade, não só uma maternidade vai ser capaz de acabar com esse problema histórico. Só a sociedade toda se unindo, nós vamos conseguir uma solução. Então, várias mãos se uniram. E a outra grande característica é universalizar essa discussão. Então, esse fórum tem a participação de juízes, de desembargadores, de parlamentares, de entidades ligadas a essa luta, e nós trouxemos também os principais atores que precisam ser os tutelados por essa nossa luta. Nosso evento tem jovens assistidos por vários convênios de aprendizagem e vão participar desse evento em atividades culturais. Não sem antes agradecer todos os parceiros que participaram, viabilizando a realização desse evento, em maior ou menor grau, possibilitaram a realização desse projeto,
em comemoração ao 30º aniversário do ECA. Bem rapidamente, eu passo a palavra ao Dr. João Batista César, que é desembargador do Tribunal da 15ª Região, é o coordenador de todos os GEAs que o Tribunal da 15ª Região mantém. Doutor João Batista, eu te agradeço pessoalmente e em nome do GEA o rápido aceite do convite que fizemos e passo a palavra para o senhor para falar sobre esse tema importante que é o trabalho infantil no mundo e o surgimento das normas de proteção à criança e adolescente, do trabalho da criança e adolescente. É com o senhor. Muito obrigado. O senhor está com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que eu reputo que é a principal causa de manter o país ainda em nível de país em desenvolvimento, né? Na minha época se falava país subdesenvolvido, agora se fala país em desenvolvimento. É o trabalho infantil. Eu quero cumprimentar a nossa mediadora, a doutora Márcia Mendes, a Daniela, a Gláucia, a Jamília, a Beatriz, o Pedro Borges, que está dando a retaguarda aí. Quero agradecer também a nossa vice-presidente, a doutora Ana Mariles, que a pedido da doutora Márcia se prontificou a abraçar essa ideia e disponibilizou aí a estrutura do tribunal para realizar esse evento. Eu quero deixar também um grande abraço ao meu amigo Tárcio José Vidotti, que foi o responsável do GEA de Ribeirão Preto, e cumprimentar a todos pela esse evento, né? É Secamana, né? É um modo diferente de falar sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para quem está nos acompanhando, dizer que tanto o artigo 227 da Constituição da República, que instituiu, né, a prioridade absoluta para as nossas crianças e adolescentes na nossa lei maior, como também a própria ECA, né, a Lei 8.069, de 90, foram projetos de iniciativa popular, com uma grande participação da sociedade brasileira. O artigo 227 da Constituição da República, ele foi inserido com mais de 1,5 milhão de assinaturas de pessoas do povo brasileiro que assinaram essa proposta e que sonhavam que a criança e o adolescente no Brasil fossem dados como prioridade, né, em termos de disponibilização de recursos, de escola, de tratamento de saúde, de educação, lazer. Quer dizer, um ser deve ser tratado de uma forma completa, ampla. Essa iniciativa popular já produziu muitos efeitos positivos, né? Antes do ECA, a mortalidade infantil no Brasil era uma coisa assustadora. Hoje caiu muito a mortalidade infantil no Brasil. Também a taxa, né, das crianças na escola aumentou bastante e o número de trabalhadores mirins também caiu muito nesses 30 anos do ECA. Então, nós temos muito que comemorar. Obviamente que nós queremos avançar, né? Nós queremos que nenhuma criança trabalhe precocemente. Nós queremos todas as crianças dentro de uma escola atrativa, em tempo integral e pública, de graça, para que todos tenham acesso a essa educação de qualidade. Mas a nossa luta, né, e eu quero parabenizar a rede de proteção aí de Ribeirão Preto exatamente por isso. A nossa luta tem que ser uma luta de toda a sociedade brasileira, não é só da doutora Márcia, não é só da Daniela, não é só da Beatriz, não é só do João Batista, é uma luta da sociedade brasileira, para a gente dar um patamar, mudar o patamar do país, de país em desenvolvimento para país desenvolvido. E eu sei que o tempo é curto, a doutora Márcia pediu para que eu fosse breve, é muita coisa para falar. Eu sei que quando a gente atua nessa questão do trabalho infantil, dos direitos da criança e do adolescente, a gente combate mitos, porque na sociedade brasileira ela é muito condescendente para aceitar o trabalho infantil do filho do pobre. Porque você escuta aquela frase, é melhor trabalhar do que roubar, e trabalhar não mata ninguém.
as duas frases não correspondem à realidade. Porque se você pegar o trabalho infantil não mata ninguém, nos últimos 10 anos nós tivemos mais de 40 mil acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Mais de 20 mil acidentes graves, com amputação de mão, de outros membros, perda de olho. A doutora Márcia também, ela teve uma participação muito importante nessa questão, ao julgar um processo do GDEão, ela proferiu uma decisão que foi paradigmática, né, determinando que o Ministério do Trabalho, na época, expedisse uma carteira de trabalho para o GDEão, que num acidente de trabalho ele perdeu o olho, depois ela pode comentar essa questão. Então, foram mais de 20 mil acidentes graves e mais de 300 mortes de crianças e adolescentes trabalhando nos últimos 10 anos. Então, quando se fala que trabalhar não mata ninguém, mata. No caso do trabalho infantil, mata e mata muito. Também falar melhor trabalhar do que roubar. Também é um desconhecimento de quem fala isso. É outro mito que também deve ser combatido, porque mais de 80% dos adolescentes da Fundação Casa, dos nossos presos do sistema prisional brasileiro, nós temos mais de 700 mil presos, começaram a trabalhar precocemente. Então, é outro mito que não corresponde à realidade e a gente tem que combater. Isso a gente escuta aí das pessoas mais simples, replicando essas falas, sem ter conhecimento dos números exatos, que falam, que nos dão a noção real do que acontece com quem começa a trabalhar precocemente. O direito do trabalho, ele é muito vinculado com a questão do trabalho infantil. Na realidade, o direito do trabalho nasceu, né, de leis que foram pioneiras para limitar a jornada de crianças e adolescentes. E lá atrás, essa limitação da jornada, né, no século XVIII, foi limitando em 15 horas a jornada das crianças, que é um absurdo, né? Mas era o trabalho que se tinha lá naquele momento e de lá para cá foi evoluindo, e o nosso papel é contribuir para que essa legislação continue evoluindo. Nós temos duas convenções internacionais muito importantes sobre a questão do trabalho infantil, a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que é de 1973, e na época ela fixava essa idade em 15 anos. Mas ela fixava essa idade em 15 anos porque era uma questão matemática. Nós temos muitas professoras e professores acompanhando, né? Naquela época, eu quero frisar, 1973, a idade era 15 anos porque era a idade que conseguia terminar o antigo ginásio, né? Hoje é o nosso ensino fundamental. Então, era uma idade matemática. Para terminar o ginásio, 15 anos de idade, que era o ensino mínimo que um profissional deveria ter para atuar adequadamente no mercado de trabalho. De lá para cá, nós sabemos que nós evoluímos muito, né? A sociedade evoluiu, nós estamos na indústria 4.0, e hoje, né, o ensino obrigatório vai até o ensino médio, né, o antigo colegial, que o adolescente vai terminar com seus 17 anos de idade. Então, a rigor no Brasil, deveria ser proibido o trabalho até completar o ensino médio, que é o mínimo de qualificação educacional para um profissional da indústria 4.0, que não é mais algo distante. A indústria 4.0 já está aí, né? Nós estamos vendo aí muitas profissões que precisam ser extremamente qualificados para atender as necessidades desse mercado que exige essa qualificação. Nós temos também a Convenção Internacional 182, que fala sobre as piores formas de trabalho infantil, e eu quero deixar um parênteses aqui, eu vou deixar esse material que eu uso para a doutora Márcia, ela pode distribuir aí para a rede de proteção, para os professores, para as professoras, comentar com os adolescentes em sala de aula, porque essa Convenção 182, no Brasil, ela foi regulamentada pelo Decreto 6481 de 2008, que é a lista TIP das piores formas de trabalho infantil. E essa lista TIP, ela é muito didática, porque ela vem falando, não pode trabalhar nas ruas. E por que não pode trabalhar nas ruas? E quais são as doenças, os gravames que esses adolescentes estão sujeitos a realizar o trabalho nessas
que são as piores formas de trabalho infantil. Então, eu vou deixar esse material para que depois se possa debater aí na rede de proteção sobre essas consequências. E lembrar a todos, né, que a ONU também tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o mundo fechou um pacto de terminar com o trabalho infantil até 2025. E 2025 já está aí, né? Então, nós temos aí 4 anos para acabar com o trabalho infantil, e os países que não acabarem com o trabalho infantil podem sofrer represálias comerciais. Então, no mundo globalizado, as coisas estão interligadas e o Brasil tem que tomar muito cuidado com isso para não sofrer sanções internacionais. Eu quero dizer para vocês que a gente ainda escuta muito a expressão menor, e nós que somos da rede de proteção, a gente deve abolir essa expressão menor, porque o Estatuto da Criança e Adolescente fala ou criança ou adolescente, não fala menor. E a mídia usa essa palavra menor num caráter pejorativo. Eu vou citar aqui para vocês uma manchete do G1 que fala: menor rouba carro e na fuga atropela 2 adolescentes. Ele é menor quando ele é infrator, né? Quando ele é da classe média alta, aí eles tratam como adolescente. Mas quando é infrator é menor. Então adolescente rouba carro e na fuga atropela outras 2 adolescentes, né? Até aí tudo bem. Eu queria pincelar aqui rapidamente com vocês também, não posso deixar de falar que quando a gente combate trabalho infantil, a gente combate a miséria e a pobreza, porque o trabalho infantil ele é a causa e consequência da miséria, né? E ele promove uma tríplice exclusão dessas pessoas, né? Na infância, essa pessoa perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, ela vai ter baixa empregabilidade pela falta da qualificação profissional. E na velhice, na terceira idade, né, vai ter falta de condições dignas para sobreviver, porque é na fase adulta que um ser humano deveria amealhar um pouco de recursos para enfrentar a terceira idade, que nós sabemos que é a fase que a pessoa não pode trabalhar, já está debilitada de saúde. E esse círculo de miséria e de pobreza, ele se completa, né, em 6 etapas, né, porque o pai é pobre, o pobre coloca seu filho para trabalhar precocemente, ele começando a trabalhar precocemente, infelizmente, ele vai para evasão escolar ou vai frequentar a escola, mas sem aproveitamento adequado, vai ser aquele analfabeto funcional. E sem a falta de acesso à educação básica de qualidade, ele não vai ter uma profissão adequada para essa indústria 4.0 que eu mencionei, ele vai viver daí do subemprego, do desemprego, e quando ele for pai ou mãe, ele vai dar para o seu filho, como herança, a pobreza. E aí o círculo de miséria e de pobreza continua. O filho vai também, o neto, né, vai também começar a trabalhar precocemente. Nesse trabalho precoce, a nossa luta é para colocar uma escola pública atrativa de qualidade em tempo integral. Se a gente colocar essa escola pública de qualidade atrativa em tempo integral aí, preparando essa criança e adolescente para o mercado de trabalho globalizado, nós quebraremos esse círculo de miséria e de pobreza e instituiremos um círculo vitorioso, um círculo de inclusão social. A Coreia do Sul fez isso no final da década de 60 e começo da década de 70. Hoje, a Coreia do Sul é um país desenvolvido, tem o 11º PIB mundial e o 3º ou 4º país em nível de inclusão digital, porque essa indústria 4.0 que eu falei para vocês é uma indústria de trabalhos por meios telemáticos. Então, a Coreia do Sul deu esse salto de qualidade e isso, pessoal, reflete até num momento de pandemia. Fica aí uma lição de casa para quem está nos acompanhando, ver o nível de contaminação e de conscientização que existe na Coreia do Sul para evitar a proliferação do vírus. Lá ninguém briga por usar máscara. Lá todos sabem que usar máscara é proteger não só a si mesmo, como também ao seu semelhante. Então não se vê briga em supermercado, em praias de autoridades que deveriam usar máscara e não dão um bom exemplo. Infelizmente. Vejam como a educação é importante em todos os sentidos. E esse círculo de miséria e de pobreza, é bom que a rede está nos acompanhando, né? Há estudos apontando para cada ano a mais estudo de qualidade,
a remuneração na fase adulta aumenta em 15%. E a empregabilidade, pessoal, a empregabilidade aumenta 3,38% a cada ano a mais de estudo de qualidade. Ou seja, além da pessoa ganhar mais, ela fica menos tempo desempregada. E agora, na pandemia, eu acabei de receber uma matéria informando exatamente isso. E quem está mais ficando desempregado, sem oportunidade de trabalho agora na pandemia, são as profissões menos qualificadas, infelizmente. Porque as profissões mais qualificadas conseguem o teletrabalho, o home office, conseguem ainda manter uma ocupação e um rendimento para si e para a sua família. E quem não tem essa qualificação, não consegue. E o que é importante para a rede que está nos acompanhando aí também é explicar para os nossos vereadores, prefeitos, governadores e presidente que criança e adolescente não é despesa. Criança e adolescente é investimento. E os estudos comprovam que o retorno é de cada R$1 que nós investimos, o retorno é de 10, como eu falei na Coreia do Sul. Você vai ter cidadãos bem preparados para essa indústria 4.0 que está aí, cidadão preparado politicamente para votar e ser votado, preparado para não se contaminar, né? Agora, no momento de pandemia, ele vai saber como se evitar, como se não ser contaminado pelo vírus, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, né? Você tem um cidadão preparado, de fato, para um mundo da indústria 4.0. Então, eu queria deixar essas informações, vou deixar os slides para a doutora Márcia para compartilhar, e eu quero parabenizar vocês aí da Rede da Proteção por fazer essa semana, é muito importante, é fundamental que se faça esses eventos, porque a grande mídia, infelizmente, dá um espaço muito pequeno para as questões de criança e adolescente. Esse tema deveria ser pauta permanente da nossa grande mídia, e infelizmente não é. Mas as redes sociais estão conseguindo abrir essa fronteira, né? Eu já participei de eventos por redes sociais que tinha mais de 3.000 pessoas acompanhando o evento. Então, eu acho que é essa consciência coletiva que vai mudar o nosso Brasil. Eu tenho certeza que o dia que a gente chegar a ter a escola pública atrativa, de qualidade, em tempo integral, o Brasil vai se transformar num país de primeiro mundo. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Até lá, a gente conta com a aprendizagem social, que aí Ribeirão Preto tem um trabalho fantástico, eu acompanho o trabalho que é realizado aí com os aprendizes sociais, seja no Fórum Trabalhista, seja no Fórum Estadual, né? A fundação aí de vocês faz um trabalho fantástico, a Fundação Municipal, eu replico essa boa prática em outras cidades, eu sonho que algo semelhante também aconteça em outros municípios, porque nós precisamos dar oportunidade para essa geração, porque quando a gente perde uma criança ou adolescente para o trabalho infantil precoce, ele não tem oportunidade de estudar, na realidade nós estamos perdendo a genialidade do povo brasileiro. E eu costumo falar que a gente deveria fazer isso por uma questão social, né? Por uma questão de solidariedade e de empatia, da gente ver aquela criança na rua e imaginar que poderia ser o nosso filho, o nosso sobrinho, o filho do nosso amigo. Mas se não vai por empatia, por solidariedade social, que veja pelo menos, então, por questão de economia, pelo lado econômico, porque, como eu disse, não há rendimento melhor do que investir em criança e adolescente. Então, encerrando, que eu já passei do meu prazo aqui, eu quero cumprimentar mais uma vez, em nome da doutora Márcia, da Daniela e da Beatriz, cumprimentar toda a rede de proteção aí de Ribeirão Preto, e eu fico à disposição para, ao final, se tiver espaço, interagir com o nosso público aí e procurar responder algumas perguntas. Muito obrigado e parabéns para vocês. Obrigada, doutor João Batista. Em nome da Rede de Proteção de Ribeirão Preto, eu lhe agradeço pelas importantes palavras, pelas reflexões que traz. Te peço desculpa pelo tempo curto, nós precisamos um evento que mais pessoas pudessem participar, mas penso que são sementes jogadas e que agora a rede precisa deixar frutificar na escola, no fórum, na vida, nos convênios, e deixar produzir os frutos que nós precisamos que sejam reproduzidos, né? Convido a todos agora, no ato subsequente, a assistir uma rápida apresentação cultural.
É um vídeo de 2 minutos, um pouco mais de 2 minutos, de um grupo cultural chamado Alvorada. É o palhaço Molenga, que vai fazer uma apresentação para nós. Por favor, Pedro, nos presenteie com essa apresentação, por favor. Ô Lourdes, se eu colocar meu filho para limpar a cama e arrumar a cama dele todo dia, isso é trabalho infantil? Ô Kátia, se eu colocar meu filho para lavar louça, isso é trabalho infantil? Ai, que dúvida. Nesse mês de junho é o mês para falar sobre o trabalho infantil e adolescente no mundo. E eu tô aqui para falar, mas o que é trabalho infantil e adolescente? Trabalho infantil e adolescente são todos os trabalhos que a gente coloca as crianças para fazer que pode causar algum risco físico ou mental. O trabalho que hoje a gente faz como adulto, nós estamos preparados fisicamente e mentalmente para ele. As crianças não estão preparadas para isso. As crianças não podem ser colocadas em um lugar em que elas vão trabalhar até se desgastarem. As crianças têm o direito de estarem na escola, de brincar e de sonhar. É na infância que a criança vai construir todos os sonhos que ela tem para a vida e todas as possibilidades para ser um adulto completo. E aí sim trabalhar e realizar tudo o que ela sonhou. Hoje existem mais de 2.800.000 crianças e adolescentes em condições de trabalho. Mas, igual a Lourdes tem dúvida, colocar o filho para arrumar a cama é trabalho infantil? A Kátia também tem. Colocar o filho para lavar a louça é trabalho infantil? Não. Se você, como pai e mãe, sabe que esse trabalho não vai trazer um risco para o seu filho e ele vai trazer disciplina, respeito, responsabilidade dentro de casa, aí não é caracterizado como trabalho infantil. O resto, sim, lugar de criança é na escola, lugar de criança é na brincadeira. Obrigada ao Grupo Alvorada, obrigada ao Palhaço Molenga, colocando sua arte a serviço da nossa causa. Muito obrigada. A Rede de Apoio à Erradicação ao Trabalho Infantil agradece. Agora, em seguida, eu convido a doutora Daniele Stinor, não é um sobrenome fácil, vocês têm que me convir comigo. A doutora Daniele é uma profissional da área de gestão de pessoas e carreira há mais de 15 anos, é consultora nessa área, portanto, tem uma contribuição muito grande a dar para o nosso evento. Ela trabalha na SOBERP, uma entidade parceira. Por favor, Daniele, nos contemple com sua palestra. Obrigada. Alô? Todo mundo está me vendo? Sim? Quero agradecer muito, uma honra estar aqui com vocês, agradecer a doutora Márcia, o doutor João, a doutora Beatriz, que vem em seguida, ao Pedro, um querido, que está aí nos ajudando com a tecnologia, agradecer profundamente a Érica, da SOBERP, e dizer para vocês que é uma alegria estar aqui falando sobre um tema tão relevante, tão importante. Achei extremamente pertinente a fala do Dr. João Batista, que investir em crianças e adolescentes não é um gasto, mas é um investimento, e eu verdadeiramente partilho. Então, eu vou compartilhar alguns slides com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto da pandemia na vida do jovem aprendiz. Então, eu vou compartilhar a apresentação aqui e vocês me falam se ela tá ok, tá bom? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim.
Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse impacto, né, da pandemia na vida do jovem trabalhador. E eu gostaria que a gente pensasse juntos sobre alguns pontos que a gente deve considerar. Hoje, com a pandemia, muitos jovens, né? Eu tenho jovens na minha casa, meus filhos estão nessa faixa etária e trabalho com jovens. Eles têm recebido muitas notícias ruins o tempo todo, né? Então, estão com dificuldades na escola, às vezes no trabalho, isso trava. E aí a gente fica pensando, né? Qual resultado será que a gente pode ter com a pandemia nessa geração que está sendo tão confrontada, né? E está aí nesse boom da pandemia. Quais resultados que a gente pode ter com essa pandemia? E se você é um jovem aprendiz, eu vi aqui que vocês estão com a gente no YouTube e eu estou super à disposição para realmente poder me interagir com você, poder conversar com você. Então, pode escrever aí e depois eu vou respondendo para vocês. Talvez isso é uma questão que está dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. O que vai ser de mim, né, com tudo isso que está acontecendo? O que vai ser de mim esse ano ou nos próximos anos? Então, nós vamos conversar um pouquinho. Por isso, eu acredito que alguns conceitos são muito importantes para que a gente possa chegar nessa resposta. Talvez a gente se aprofundar um pouquinho no conceito. O que significa impacto? Né? Impacto nada mais é do que algo que choca, né? Nós todos fomos impelidos com essa pandemia. Todos nós fomos afetados. A gente nunca imaginou que nós iríamos viver isso. Pandemia nada mais é do que todo mundo já sabe, algo, uma enfermidade que ela dissemina no mundo todo. Porém, jovem, o que significa isso? É um indivíduo que ainda não alcançou o pleno desenvolvimento dele. Jovem, você é uma pessoa que está em formação, e isso é fantástico. Você é uma pessoa com uma capacidade gigantesca de assimilação, e isso é maravilhoso para você. E trabalhador é aquele que é dado ao trabalho, que gosta de trabalhar, que gosta de pelejar. Então, eu gostaria que, à medida que eu for conversando, isso estivesse muito claro dentro de você, que todos nós, mas você, jovem aprendiz, realmente foi impactado com essa pandemia, numa fase da sua vida que você está em pleno desenvolvimento e que você quer desenvolver um trabalho, você quer ser útil. Nesse sentido, eu gostaria de convidar você a pensar que você está diante de uma oportunidade, né? E quem trabalha com essa idade também, uma oportunidade de uma reflexão realista sobre viver a vida. Eu gosto de falar que muitas vezes os adultos, eles levam anos, né? Talvez até seus pais, para compreenderem a necessidade de um equilíbrio na vida. O ser humano, ele precisa ter um equilíbrio na vida pessoal, na vida profissional dele, nos relacionamentos dele, com a saúde emocional, espiritual, física, o financeiro. Todo ser humano, ele precisa desse equilíbrio. E quando a gente pode perceber, gente, eu até escrevi isso aqui para você, que o jovem, ele está tendo uma oportunidade única de desenvolver a vida dele de forma equilibrada e poder fazer escolhas conscientes. Aí talvez você vai falar assim para mim, mas Dani, como isso? Né? Como que diante de tantas notícias ruins, diante de tantas coisas, eu vou poder fazer uma escolha consciente? E caminha comigo que você vai entender. E eu vou fazer alguns convites para você, tá? Nos dias atuais, querido jovem aprendiz, né? Talvez adultos que estão aqui, que são da minha geração, que nós entramos no mercado de trabalho já faz mais de 25 anos, muitas pessoas sofrem muito por uma grande dificuldade de entender e aceitar que o desenvolvimento da vida profissional passa por alguns processos, né? Então, hoje em dia, a gente sofre muito porque as pessoas têm muita dificuldade de se adaptar à mudança. As pessoas estão com muita dificuldade de ter resiliência ou persistência.
Você tem muita dificuldade do ser humano no desenvolvimento dele, ter humildade no trabalho, para não pensar só em si, como o doutor João Batista falou, como a doutora Márcia. Muitas pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e aprender com eles. E muitas pessoas têm uma grande dificuldade ou demoram muito para entender que na vida pessoal ou profissional, sempre nós vamos nos deparar com pessoas que vão nos ensinar e pessoas que nós vamos aprender. Então, isso que eu estou mostrando aqui são realidades comportamentais do ser humano. E o ser humano, ele pode ter todas as suas intitulações, mas se ele não tiver isso no comportamento dele, a vida dele trava. A vida profissional dele trava. Nós vemos isso claramente. Hoje em dia, né, é muito comum, você abre as mídias e você vê empresas, pessoas que escolhem brigar ao invés de ter diálogos construtivos. Você vê, mesmo em fase de pandemia, pessoas que têm um poder de decisão escolhendo pelo egoísmo. Você vê a vaidade acima da responsabilidade com o coletivo, né? Vale tudo para aparecer. E aí você tem vários profissionais disfuncionais, eu falo, com uma ausência de resultados positivos, de resultados construtivos, né? Como nós podemos ver na Coreia do Sul, quantas ações foram realizadas no passado e que hoje são frutos. E, infelizmente, nós temos muito isso na nossa realidade brasileira. Nós melhoramos muito, mas isso ainda existe, né? E você, jovem, você está numa oportunidade única para realmente ser um profissional mais preparado no mercado de trabalho. Você fala, Dani, mas como? A minha escola parou, a minha família não tem tanto recurso, eu tive que me readaptar, eu tive que fazer tal coisa, eu estava entrando na universidade, eu entrei na universidade, a universidade não dá aula para mim. Enfim, o jovem, você está aprendendo na prática o significado de adaptação. Você está aprendendo na prática o significado de resiliência, de saber esperar, de ter que fazer diferente, né? Fazer a mesma coisa, mas de um jeito diferente, de saber ouvir, falar, de ter que se afastar, mas manter o diálogo. Isso é muito rico para o jovem. O jovem ele está tendo uma oportunidade única de desenvolver comportamentos assertivos para um futuro profissional. Você está tendo isso o tempo inteiro com essa pandemia. Todo mundo precisou se adaptar. Todos nós precisamos nos adaptar. E isso é fantástico, porque você está criando memórias de tudo isso. Tudo que você está vivendo hoje, o seu cérebro está registrando e está ficando guardado dentro de você. O que a gente percebe não é fácil. Mas você está começando, desde já, a perceber a vida como a vida realmente é. Muitos profissionais que eu vou trabalhar com eles, quando eles já estão com seus 25, 28 ou 30 anos, sofrem muito, porque não conseguem se adaptar, porque não têm resiliência, porque têm uma dificuldade gigantesca de esperar ou de fazer diferente. Por essa razão, eu acredito que você, jovem aprendiz, você está tendo a oportunidade naturalmente, em qualquer situação com a pandemia, de poder desenvolver essas competências que eu chamo de competências comportamentais, que são extremamente importantes para o mercado de trabalho. A pandemia, ela está ensinando. Está sobrevivendo na pandemia quem está aprendendo a se adaptar, né? Muitos profissionais sofreram absurdamente com a pandemia. Muitas profissões foram extremamente impactadas. Você vê os profissionais do comércio, eles foram impactados assim, bruscamente, e eles estão tendo que se adaptar. Empresas foram impactadas, profissionais liberais foram impactados. Porém, está sobrevivendo pessoas que realmente estão se abrindo para se adaptar. Estão aprendendo a ressignificar
alguns paradigmas que antes eram limitantes, né? Então, nós, como humanos, nós estamos entendendo que é possível continuar a viver, sim, porém de forma diferente. Nós somos adultos, vocês jovens estão em formação, e é fantástico vocês compreenderem isso na formação de vocês. Seres humanos, eu acredito que a geração que está enfrentando essa pandemia, um dos impactos que eu acredito no meu coração vai ser que nós vamos poder ter seres humanos mais responsáveis no futuro, porque vocês estão aprendendo princípios básicos de uma vida equilibrada, princípios básicos de uma sobrevivência, princípios básicos de respeito. E eu creio que isso vai trazer bons frutos no futuro. Nesse sentido, querido jovem, pode ser que você esteja assim agora. Nossa, como que vai ser o meu vestibular esse ano? Como que vai ser? Porque agora as vagas do menor aprendiz, elas estão fechadas, porque tudo fechou. Ou como vai ser? E o seu coração pode estar muito ansioso com essa realidade, né? E eu convido você, o meu convite para você, né? Eu quero que você olhe aqui no meu olho. Calma, querido. Calma, querida jovem ou querido jovem. E eu te convido, eu sei que na idade que nós estamos em formação, todas as coisas são muito grandes na nossa cabeça. Mas eu convido você se afastar um pouco e começar a aprender a olhar em perspectiva. Começar a aprender a perceber as oportunidades que você está tendo, às vezes aí dentro da sua própria casa. Aonde você tem que pôr o seu computador, aonde você tem que pôr o celular, se você está tendo que pedir o computador para quem você conhece, para você conseguir ter suas aulas, se você está tendo que estudar sozinho, se você está tendo que fazer trabalhos em casa para ajudar a sua família. Então, se você se afastar um pouco e você realmente começar a perceber o quão criativo você está podendo ser, o quanto você está tendo que fazer coisas diferentes, o quanto você está se adaptando, isso tudo está te formando. E o que eu falo para você? A vida vai continuar. A vida vai continuar. As pessoas vão continuar trabalhando. As pessoas vão continuar a se comunicar, porém, de uma forma diferente. Você é um ser humano, você não é uma máquina, né? O computador, a gente clica nele, ele liga, né? Ele nem sabe que existe a pandemia, mas nós que estamos lidando com ele, nós precisamos nos adaptar. E a vida vai continuar. O que a pandemia ensina para você, querido jovem, e para mim? A pandemia está ensinando para a gente que dinheiro não é tudo. Ela é apenas um meio para nós atingirmos alguns objetivos. Por isso, jovem, é muito importante você pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, uma pessoa que vai estar num cargo onde você vai tomar decisões e essas decisões vão afetar pessoas. E hoje, você pode estar aprendendo que dinheiro não é tudo. Que as decisões precisam ser tomadas para o bem coletivo e nunca para o bem apenas individual, porque isso não funciona. A pandemia está ensinando isso para a gente. Outra coisa que a pandemia está ensinando para a gente, que relacionamentos são essenciais na vida, são essenciais para a sobrevivência humana. É maravilhoso nós que estamos aqui falando com vocês, de ver o trabalho de cada um, de ver o trabalho do Pedro, o trabalho da Jamile, o trabalho da Érica, da doutora Márcia, do doutor João, da doutora Beatriz. É lindo, porque nós estamos juntos, fazendo algo para vocês. E isso é fantástico. Outra coisa que a pandemia ensina é que ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos um do outro para a gente sobreviver. Nós precisamos um do outro para que a gente pense. Para que a gente pense no bem comum. A pandemia está ensinando isso para a gente. Não resolve se eu pensar apenas em mim. Eu preciso colocar a máscara por amor a você. E você precisa colocar a máscara por amor a mim. Para que eu fique viva e você também. A pandemia ensina isso. E a pandemia está ensinando para a gente, o quanto
ser verdadeiro, ajudar o próximo, ter consideração, respeitarmos um ao outro, a vida fica melhor. Então, a pandemia, acima de tudo, ela está revelando para nós os valores que nunca devem ser negociados. A questão do respeito, da consideração, da honestidade e da verdade, eles nunca devem ser negociados. E o que a gente vê, aonde tem desrespeito, desconsideração, egoísmo, excesso de vaidade, isso mata. Mata a vida humana, mata o ser humano e impede o ser humano de atingir os seus objetivos. Então, eu acredito verdadeiramente que nós estamos diante de uma oportunidade de dois lados. Adultos, que somos nós, né? Você pode estar aqui com a gente, você ser um profissional que está numa instituição que trabalha com crianças ou jovens, ou você pode ser um pai, ou uma mãe, ou um tio. Então, eu acredito que nós, adultos, somos 100% responsáveis. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de orientar essa nova geração. Essa nova geração que está vivendo algo que nós não vivemos. Nós não tivemos uma pandemia na nossa formação escolar. Nós não tivemos uma pandemia na nossa formação acadêmica. Nós não tivemos uma pandemia no início da nossa carreira. Pode ser que nós estejamos convivendo com jovens com muito medo, com jovens inseguros, com jovens que não têm uma habilidade por si só de refletir além do caos da pandemia. Então, se eu e você tivermos oportunidade de falar para esse jovem as oportunidades que ele está tendo de se desenvolver como ser humano e ele vai se dar bem no mercado de trabalho, faça isso. Isso é a nossa responsabilidade. E jovem, você, qual é a sua responsabilidade? A sua responsabilidade, querido jovem, é se abrir para aprender essas grandes lições. Esteja atento para que durante a pandemia você não se feche num casulo. Ou se feche nos seus pensamentos que são negativos, né? Nas impossibilidades, nos seus medos. Ou assista vídeos que não te levem a evolução nenhuma. Né? Existe uma escolha que só você pode fazer, que é o que você vai deixar entrar na sua mente. Que tipo de vídeo você vai assistir? Que tipo de depoimento você vai assistir? Que tipo de pessoa você vai se permitir se deixar influenciado? Agora com tantos influenciadores, né? Porém, esteja aberto para aprender. Você está tendo a oportunidade de desenvolver algumas competências que nenhuma universidade vai te dar. Nenhuma universidade vai te ensinar o que a pandemia está ensinando. A universidade vai te ensinar conhecimentos específicos da sua área de trabalho. Se você escolher fazer direito, se você escolher fazer economia, se você escolher fazer fisioterapia, o que for, você vai ter conhecimentos específicos da sua carreira, do seu nicho de trabalho. Porém, as competências comportamentais, o conhecimento que você vai ter de você mesmo, a pandemia está sendo riquíssima nesse sentido. Por isso, eu quero encerrar a minha palavra aqui para vocês, que eu verdadeiramente acredito que vocês vão ser muito sábios nas suas escolhas. Vocês vão poder ser mais sábios do que as gerações anteriores. Vocês vão ser uma geração que vão estar cheios de informação, uma tecnologia show de bola, mas vocês vão entender o significado das relações humanas. E isso vai fazer diferença nas decisões que vocês vão tomar. Por isso, que Deus abençoe vocês, muito sucesso, acalme o coração. E eu quero agradecer mais uma vez a toda a equipe organizadora desse evento, com tanta riqueza de assuntos, e que realmente vocês pensarem fora da caixa, pode quebrar esse mito de que, nossa, o que vai acontecer com os jovens, né? Acabou a vida dos jovens. Não, querido jovem, não acabou. Eu acredito que vocês estão tendo lições riquíssimas para serem grandes profissionais e seres humanos diferenciados quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Muito obrigada. E eu passo a palavra para a doutora Márcia. Obrigada.
Doutora Daniele, quem agradece suas palavras somos nós, da equipe de apoio do Fórum de Erradicação pelo Trabalho Infantil. Muito obrigada pelas suas palavras de suporte aos assistidos, nesse momento tão diferente, né, tão peculiar. Para você assistido, espero que as palavras da doutora Daniele tenham vindo a calhar, acalme seu coração. Sugiro que você as considere com muito carinho. É claro que é um momento diferente, ninguém aqui está dizendo que não é um momento diferente, né? Mas esperamos que sua empatia fique forte aí, te fortaleça, para que você siga lutando pelos seus sonhos, pelos seus desejos. Para umas pessoas é mais difícil do que para outras, não temos dúvida disso. Mas por falar em sonhos de aprendizes, nós trouxemos agora o vídeo de uma ex-aprendiz assistida por um convênio de aprendiz, de menor aprendiz, da época em que ainda se chamava menor aprendiz. O vídeo é de uma ex-aprendiz chamada Gleice Lira, e ela foi assistida por um dos vários projetos, e ela se voluntarizou para fazer esse relato. É curto o relato, mas eu penso que vai ser muito importante para você. Pedro, por favor, você pode soltar o vídeo da Gleice? Oi, eu sou a Gleice Lira e estou aqui para contar um pouquinho da minha história como menor aprendiz. Hoje eu tenho 24 anos, moro e trabalho aqui em Ribeirão Preto como repórter na TV Tati, só que eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência e de como que o projeto Menor Aprendiz impactou a minha vida. Bom, vamos lá. Tudo começou em São Carlos, né? Eu morei lá muito tempo e com 15 anos eu fiquei sabendo do projeto através de uma amiga, a Mariana. Ela conheceu o projeto por conta que uma professora ali que fazia parte era amiga da mãe dela. Conversa vai, conversa vem, ela ficou sabendo, começou a trabalhar e eu achei aquilo o máximo. Eu sempre quis trabalhar, ter a minha independência financeira, ajudar a minha mãe em casa, porque na época era eu e minha mãe acabou perdendo o emprego, então as coisas ficaram um pouco difíceis, e foi aí que eu falei pra ela, eu falei, Mariana, assim que tiver oportunidade, que tiver vaga, me avisa. E foi. Surgiu a vaga e eu fui até lá, na agência do Banco do Brasil, no fórum, lá de São Carlos, fiz a entrevista com a gerente da agência e 2 dias depois recebi ligação que eu tinha sido aprovada e que eu ia começar a trabalhar numa agência do Banco do Brasil dentro do fórum da cidade. Fiquei muito ansiosa, muito nervosa, mas posso afirmar hoje que foi uma das melhores experiências da minha vida. Em 2 anos de contrato, né, eu entrei lá com 15, saí com 17, e nesses 2 anos eu amadureci 10 anos, posso dizer assim, né? E digo, para quem está conhecendo, quem está tendo a oportunidade de fazer parte de um projeto como esse, para aproveitar o máximo possível. Não aproveitar só as questões do projeto em si, mas aproveitar a oportunidade da vivência com pessoas mais velhas. Lá no banco, né, óbvio, eu era mais jovem, com 15 anos, e a outra pessoa, depois de mim, que era mais jovem ali, era um rapaz chamado Eduardo, com 28 anos. Ele era caixa na agência. Então, assim, eu pude ter a vivência, o convívio com pessoas mais velhas e aprender um pouquinho com cada um lá dentro. Foi um projeto que me transformou, como eu disse, eu amadureci muito, aprendi a valorizar o dinheiro, aprendi a dar valor quando a gente vai no mercado e vê que uma coisinha tá 10 centavos mais barato do que a outra. Isso faz muita diferença, e quando a gente tem o nosso trabalho, quando a gente tem o nosso emprego, quando a gente tem o nosso salário, isso acaba contribuindo para que a gente tenha essa consciência. Isso é muito importante no jovem hoje em dia, né? Muitos jovens, claro, moram com os pais, tem ali todo um amparo familiar, mas é importante que a gente tenha essa consciência, principalmente financeira, né, em como que isso impacta a qualidade de vida da família e de cada um. Eu lembro que no meu primeiro pagamento, a primeira coisa que eu fiz foi com a minha mãe no mercado. A gente foi no mercado, fizemos uma compra muito boa, como eu disse, ela estava desempregada na época, e foi um sentimento de satisfação, de aprendizagem, de transformação muito grande na minha vida. Se naquela época, com 15 anos, eu tivesse a oportunidade de alguém que já passou pelo projeto conversar comigo, como eu estou tendo agora, de conversar com alguns jovens que estão ingressando no projeto, a minha mensagem seria essa, de aproveite cada instante no seu trabalho, para você crescer
como profissional, para você crescer como jovem, como pessoa, aprender a valorizar as coisas na nossa vida e principalmente as oportunidades. Eu queria mostrar também que eu tenho guardado até hoje o meu uniforme da época que eu fui menor aprendiz lá no Banco do Brasil. Esse aqui, ó, era a camiseta que eu tinha que usar todos os dias. E aqui, né, ó, projeto menor aprendiz. E tinha também a polo que a gente tinha que usar na agência. Essa aqui, ó, a polo que eu e os outros menores aprendizes a gente usava. Legal que ainda serve, ó, então quase 10 anos depois ainda tá servindo a camiseta em mim. E o que é bacana é falar também porque eram 2, né, porque 5 dias na semana, 4 dias eu trabalhava na agência, 4 horas por dia, e um dia eu fazia um curso, né, com todos os outros menores aprendizes das outras agências. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos da minha turma na época e também da apostila que a gente usava cada semana ali fazendo uma lição para aprender e para seguir a grade curricular. A empresa que fazia parte ali do projeto em São Carlos é a RASC, Recuperação e Assistência Cristã. Ela começou em Bauru com um projeto de pegar jovens que saíam de orfanatos, né, depois dos 18 anos, colocavam eles para trabalhar nas agências bancárias, justamente para dar ali uma perspectiva para eles. Então começou em Bauru por conta disso, pegavam jovens que saíam dos orfanatos com 18 anos e colocavam eles no mercado de trabalho. O projeto começou a crescer, a crescer, a crescer, até que começou a atingir jovens de baixa renda de escola pública, que foi o meu caso e o caso da minha amiga Mariana também. Então, bom, queria falar para vocês, aproveitem ao máximo essa oportunidade de participar do projeto Menor Aprendiz, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Eu trabalhei no banco por 2 anos, não segui essa área, né, para minha como profissão, mas serviu sim para eu ter um maior discernimento ali, para decidir o que eu gostaria de fazer para minha vida depois. E decidi ir para o jornalismo, me tornar repórter, trabalhar com a comunicação. E tenho certeza que ter feito parte do projeto Menor Aprendiz com 15 anos fez total diferença na minha maturidade para a minha vida hoje. Então um beijo para todo mundo e aproveitem ao máximo essa oportunidade, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês para melhor. Outra coisa legal é a gente sempre registrar na internet as coisas que a gente faz, né? Olha só que bacana, esse blog Encontros de Palavras foi feito pela minha professora Inajá, na época. Tanto que essa publicação, olha só, de dezembro de 2013, foi quando eu me despedi. Ela foi super carinhosa e fez um texto para mim no blog sobre o difícil momento da despedida. Essa aqui sou eu com 15 anos e a minha professora Inajá, que trabalha até hoje no projeto, e ela fez um texto super bacana de despedida. Gleice Lira, jovem valorosa, talentosa e amiga, cumpriu seu contrato com louvor. Eu adoro acessar o blog e ver as publicações de antigamente, né, da época. Aqui são meus amigos também, que eram menores aprendizes, alguns eu ainda tenho contato, como esse aqui, que é o Murilo Locati, a gente estudou junto no ensino médio, e hoje ele está quase formando em filosofia na UFSCar, que é a Federal lá de São Carlos. Bom, então eu deixo aqui para vocês esse meu recadinho para sempre deixar registrado as coisas que a gente faz, porque é muito importante a gente ter a nossa história, e principalmente quando é uma história bacana e que tem muito carinho, como no caso da minha professora Inajá, que fez esse texto super bonito no dia da minha despedida. E eu destaco um trecho no texto aqui da minha professora, que ela disse o seguinte: cada jovem com a sua característica, sua postura. Jovens que ao saírem já não são os mesmos que adentraram portas, quer giratórias, quer a convencional em sala de aula. A muitos a estatura denuncia, entretanto, visível se torna o amadurecimento de todos. Que foi basicamente o que eu falei para vocês aqui no depoimento, né? Que a gente realmente amadurece depois de passar por um projeto como esse. Bom, ouvir o depoimento da Gleice, independente disso, eu já ouvi várias vezes, a primeira vez tem mais de 1 ano, eu nem era juíza responsável pelo GEI ainda, independente de que vez seja, é muito emocionante, né? A Gleice é muito grata pela oportunidade
e eu junto o depoimento da Gleice com o depoimento de um juiz também responsável pelo GE, amigo nosso, diz que os nossos projetos, trabalhar com a adolescência em projetos de aprendizagem, possibilitam que o aprendiz tenha sonhos, que é uma oportunidade que a extrema pobreza sonega dos nossos jovens e adolescentes. Então, a Gleice mostra isso, ela pode sonhar, uma família pobre, uma mãe desempregada, ela pode ter sonhos, pode fazer uma compra boa, né? Ela se orgulha do uniforme. Muito obrigada, Geice, se estiver nos ouvindo, muito obrigada por ter se voluntariado a fazer esse depoimento, que nossos projetos mudem pessoas, mudem realidades, ainda que individualmente, mas que mudem realidades e que possibilitem os jovens a terem sonhos. Eu acho isso fundamental, que a pobreza retira da gente. E dando seguimento, nossa última palestrante é a doutora Beatriz Corbo. A Beatriz ela é profissional da ESPRO e vai falar sobre a situação dos aprendizes e demais peculiaridades do contrato de aprendizagem. Beatriz, por favor, você está com a palavra. Beatriz, me ouve? Parece que a imagem da Beatriz congelou. Ela vai falar sobre a situação de aprendizes, vai falar um pouco sobre a situação dos contratos de aprendizagem. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. É uma imensa satisfação, uma grande honra fazer parte desta semana em comemoração ao ECA, ser convidada. Sim. Sim, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Olá. Boa tarde. Estão me ouvindo? Está ouvindo, Pedro? Oi, Pedro, estão me ouvindo? Pedro? Será que ainda há tempo? Eu entro aqui pelo Meet melhor, né? Doutora Márcia, enquanto estamos sem conexão, vamos fazer responder umas perguntas aí do nosso público? Enquanto ela volta? Nós podíamos então fazer isso, nós temos perguntas aí no chat, que nós poderíamos responder algumas perguntas. Estou vendo que tem muitos jovens participando, nossa participação está muito boa, pelo Facebook, muita gente. Doutora Márcia, enquanto não tem pergunta, eu gostaria de colocar aqui para quem está nos acompanhando, a Daniele pode entrar nesse debate também, rapidinho, para dizer
para o grande público que está nos acompanhando, que a aprendizagem não é uma questão de esquerda ou de direita. Sim. Aprendizagem é uma política pública que deve ser do Estado brasileiro. A Alemanha tem aprendizagem e tem um Dia Nacional de Aprendizagem, que o país para que os adolescentes possam conhecer as diversas profissões do país. Né? Então, a lei da aprendizagem é uma conquista da sociedade brasileira que a gente tem que defender. Esse projeto aí do Banco do Brasil, que a gente viu, o depoimento da Gleice, fantástico esse projeto, tem que ser resgatado, né? E a gente tem que canalizar essas vagas de aprendizagem para os adolescentes em vulnerabilidade social, que nós sabemos que pode fazer uma grande diferença desses adolescentes, porque aqueles adolescentes que a família tem uma condição um pouquinho econômica, um pouquinho melhor, que fiquem na escola até terminar o ensino médio, porque as pesquisas mostram que quanto mais você ficar na escola de qualidade, mais você vai ganhar na fase adulta, né? Então, só fazendo preenchendo o tempo até a Beatriz voltar, a Beatriz acho que já voltou, e a gente continua o evento, depois o Daniel fala também sobre esse tema, que é importante. Aí, Beatriz. Estou aqui. Ótimo, Beatriz, então você tem a palavra, por favor. Me desculpem, gente, a internet hoje resolveu me premiar. Boa tarde a todos e todas, eu sou Beatriz Corbo, eu sou coordenadora regional do ESPRO, atuo na regional interior de São Paulo e tenho a imensa satisfação em fazer parte desse evento, representando a instituição, né, tocando nesse assunto tão importante, que é, né, esse momento da aprendizagem durante a pandemia. Né, nós temos a nossa unidade em Ribeirão Preto, carinhosamente acolhemos os nossos adolescentes e jovens, uma boa parte da equipe aí nos representando no chat, né, bem contente em fazer parte e poder falar um pouquinho mais desse assunto. Né? Como o Dr. João colocou muito bem, né, é importantíssimo a gente comemorar e falar sobre o ECA, né, das conquistas, dessa imensa, né, garantia de direitos, né, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Quando a gente vê e ouve um depoimento tão importante quanto o da Gleice, isso só nos motiva a seguir, né, e a continuar nesse caminho tão importante e garantir um trabalho correto, digno para esse jovem, beneficiando assim a família. Agradecer especialmente a Jamile pelo convite. Né? Nós fomos acionados desde o início da elaboração dessa semana e eu estou muito bem impressionada e contente, né, com toda essa mobilização, toda essa movimentação. Grande parceiro e amigo que eu tenho aí em Ribeirão Preto, Milton Marcondes, né, me incentivou muito a fazer parte desse trabalho também. Né. Podemos aqui discutir e contribuir um pouquinho mais. Pedro está me ajudando com a apresentação, só precisaria confirmar que eu estou fora do YouTube. Joia, obrigada, Pedro. Bom, quem somos, né? Já falei um pouquinho, né, da nossa entidade, que atuamos com a aprendizagem, somos uma entidade sem fins lucrativos, atuamos há mais de 40 anos no mercado nacional com a legislação da aprendizagem, absorvendo esses jovens, né, nesse ideal mesmo, né, de incluí-los no mercado, e hoje já temos mais de 215 mil jovens e famílias impactadas. Aí em Ribeirão estamos atuando com cerca de 115 aprendizes, é um número baixo dentro daquilo que a gente representa todos os anos, mas infelizmente, né, sofremos algumas questões aí em relação à pandemia, assim como todos os segmentos. Pode passar, Pedro, por gentileza. Vamos falar um pouquinho, né, dessas medidas de prevenção que trouxemos da Covid-19, né, e as particularidades acerca do contrato de aprendizagem, a preocupação que nós tivemos assim que começaram a subir as medidas preventivas, né, então foi uma ação emergencial mesmo de enfrentamento. A primeira questão que a gente tomou muito cuidado, obviamente, né, foi estar atendendo toda a legislação, principalmente a questão, né, da suspensão das atividades presenciais dos jovens e adolescentes no intuito de preservá-los, né, evitando assim aglomeração, evitando esse impacto na saúde pública e precavendo que eles, né, fossem, porventura, aí, infectados com
essa doença. E tudo isso em concordância, né, em concomitância com todas as legislações, e especialmente a nota técnica do mês de maio de 2020, da cor de infância. Essas ações emergenciais, né, da pandemia, como eu já disse, né, impactou significativamente o nosso projeto. Nós tínhamos a perspectiva de chegar no mês de maio com um crescimento de 4% de nossa base. Nós tivemos uma queda, né, significativa, praticamente 8%. Isso, representando em números, impacta diretamente na inserção do jovem aprendiz. Como bem colocado, acho que é um argumento forte, sim, né, a ser levado para as empresas, essa questão do investimento. Porque numa ação impensada, ou até mesmo em caráter emergencial, pensaram mesmo, né, em encerrar os programas, né, de aprendizagem dentro das empresas e tornando o jovem aprendiz um público prioritário, né, para a rescisão antecipada de contrato, por exemplo. Temos um trabalho muito forte nesse sentido, em preservar o trabalho do jovem. E quando vieram, né, as provisórias, né, flexibilizando um pouco mais a questão contratual do aprendiz, as empresas passaram a entender a importância de mantê-los, porque a socioaprendizagem, né, é aquilo que respalda esse público em muitas questões familiares também. E aí o desafio passou a ser interno, né, de como a gente ia manter, né, essa promoção e acesso ao mundo do trabalho, como queríamos oferecer a formação política e cidadã, a qualificação desses jovens, respeitando toda a questão dos nossos cursos, né, que são cadastrados no Cadastro Nacional da Aprendizagem por meio da plataforma digital, porque nós entramos em home office em 16/3. Eles ficaram apenas 2 semanas sem treinamento, quando a gente fala. O calendário mensal, isso impacta em 2 encontros. Então, nós entendemos isso como uma grande virada de chave. Rapidamente a gente conseguiu colocá-los em plataforma, seja mobile, né, pelo celular, ou pelas plataformas web. E os nossos instrutores a nível nacional, mesmo não sabendo, né, muito bem operar as plataformas, entraram nesse sistema educacional em EAD. A princípio foi o Classroom, né, que é uma plataforma gratuita da Google. Agradecimentos especiais à Google, não sabemos nem ao certo a quem dirigir, né, mas graças a Deus aí oferece muitas ferramentas para dar continuidade, né, a esse, entre aspas, novo normal. E os jovens, né, como a doutora Daniele colocou muito bem, seres mega adaptáveis, né, mais do que depressa, já estavam estudando lá nas plataformas, estavam fazendo os trabalhinhos que são previstos dentro do programa. Concomitante a isso, aplicamos pesquisas para entender, né, qual o nível de acessibilidade do nosso público assistido, como recursos. Obviamente, né, surgiu um número significativo de jovens sem esse acesso à internet, e nós acionamos os nossos parceiros para que eles fizessem esse aporte, né, em oferecer a questão de internet, recurso, equipamento para os nossos aprendizes, e regionalmente a gente está pulverizando algumas ações, né, e convidando os jovens a buscarem, né, os meios. A gente tem casos de irmãos que estão estudando juntos, né, primos que estão estudando juntos, né, se adaptaram a essa situação para não impactar em sua assiduidade. Mas isso tudo de uma maneira muito tranquila e respeitosa em relação à viabilidade desse aprendiz em participar. E aquele que, de fato, não tem essa condição, é adaptado a uns atendimentos individuais, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Lembrando que, claro, né, eu estou aqui falando em nome de 600 colaboradores que tem na instituição, muita gente envolvida para a construção desse desenvolvimento coletivo, para trazer esse acesso à distância, e ficamos um pouco frustrados quando o aprendiz ele não valoriza tanto isso, aproveitando que a gente tem muitos jovens participando dessa live, dessa semana, pessoalzinho, né, com todo o carinho aí no diminutivo. Deem muito valor para este trabalho, né, que as entidades estão fazendo, e ainda dar oportunidade para vocês, porque nós acreditamos muito nesse futuro próspero, né, e próximo.
E vocês são os profissionais ingressantes e as empresas, elas vão necessitar com certeza admitir profissionais que estejam aptos a esse novo modelo de trabalho. E vocês, mais do que ninguém, né, conseguem se adaptar a essas formas de trabalho, como a doutora Daniele bem colocou. Então aproveitem, troquem com seu instrutor, faça da sua 4 ou 6 horas um momento de muito investimento dentro do programa, né? Em ser assíduo no programa não é só você entrar lá e responder a presença, é muito mais do que isso. Você se envolver e aproveitar de tudo que as entidades for trazer para você, né? Dando mais um pouquinho, a metodologia nossa, né? Contemplamos, então, né, as medidas provisórias, as empresas acataram, todos os jovens estão legalmente dentro dessas medidas, seja a suspensão de contrato, a antecipação de férias, né, a prorrogação de contratos, o que isso foi muito bom, né, para todos vocês, que assegura, né, a questão de recursos, né, de salário, de bolsas, benefícios, bem-vindo nesse momento. O mapeamento social que nós fizemos, né, dos aprendizes que estão atuando em home office, se de fato, né, se adaptaram a esse trabalho home office que tem sido para todos nós. Dividimos o ambiente pessoal, profissional, né, o gato, o cachorro, né, o vizinho que está fazendo reforma, tudo ao mesmo tempo. Para nós profissionais já, de certa forma, um pouco mais experientes, já desafiador, e quem dirá para vocês aprendizes, né, que estão aprendendo a se adaptar ao mundo do trabalho e ao mercado. Então, a gente tem aproveitado muito dessas situações rotineiras e cotidianas e transformando em moldes mesmo, né, de conteúdo pedagógico, de conteúdo de desenvolvimento comportamental, para que vocês se adaptem, porque por quanto tempo isso vai levar, a gente não tem exatamente uma previsão, né? Nós temos na parte social uma equipe técnica bem robusta, né, com os assistentes sociais, os analistas de desenvolvimento, psicólogos sociais, são pessoas, né, que fazem um trabalho em conjunto em ouvir individualmente esses aprendizes. Quando eu falo individualmente, de fato que nós fizemos uma modificação na nossa operação, dividindo o ESPRO em 6 grandes grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho absorvendo uma média de 2.000 aprendizes por grupo, fazendo todo um atendimento, né, social, entendendo o que isso está refletindo, porque as questões da pandemia vai muito além que só, né, essa adaptação mesmo interna, a questão do quanto ela afetou. Nós temos muitas situações de luto, sim, né, familiar, jovens infectados, estão sendo todos acompanhados, né? Como que a gente está fazendo esse atendimento? Naturalmente por telefone, né, esses recursos como a cá estamos, né, Google Meet, uma plataformas que são gratuitas, né, considerando que a gente não tem nem recurso nem tempo hábil, né, para pensar numa plataforma paga ou qualquer coisa nesse sentido, se aproximar. E casos extremos, a gente tem avaliado as visitas domiciliares e acionamento dos equipamentos regionais. Aí em Ribeirão Preto não houve nenhum caso extremo, né, até eu entendo ser, e me desculpe se eu estiver errada, né, é uma construção toda, né, dessa rede do município, que de fato esses jovens são assistidos e tem uma condição bem interessante, né, para se profissionalizarem. Então, até o momento não surgiu nada tão urgente, né? É assim. Dessa maneira, a gente tem atendido os nossos aprendizes. Qual o resultado que nós esperamos disso? A gente conseguir se apropriar e compreender essas questões de calamidade pública e, de alguma maneira, prevenir para novas ocorrências. Esperamos que essa pandemia venha por acabar a curto prazo, embora as estatísticas não sejam tão promissoras assim. E a gente pensar numa forma, né, eficiente e efetiva da aplicabilidade do programa de socioaprendizagem, porque ele sempre foi pensado totalmente presencial, até, né, essa interação totalmente importante, né, essa autonomia do jovem, ele pegar um ônibus, ir para o curso, ir para a empresa, ele interagir com as pessoas lá, né, então sempre foi pensado nesses moldes. Então, o maior desafio que nós temos hoje é pensar nesse novo cenário de mercado e como que a gente vai trazer isso. E os próprios aprendizes estão nos trazendo algumas preferências mesmo, né, do como trabalhar dentro desse formato.
Esperamos, né, garantir o cumprimento legal, né, sem prejuízo às partes. Então, a parte de relação institucional tem falado muito com as empresas, ouvindo as empresas, né, qual o entendimento deles em relação à permanência do jovem aprendiz. Essa bandeira é muito forte dentro do ESPRO e acredito que seja em todas as entidades que estão aqui conversando com a gente, e precisa, né, ser assim para que a gente mantenha esse jovem trabalhando, extremamente importante. A questão da acessibilidade, embora o doutor João tenha dito, né, o Brasil melhorou muito nessa questão, mas ainda assim sabemos, né, das dificuldades de muitos em ter acesso, né, e poder fazer parte disso tudo. Então, isso não pode ser pensado apenas para alguns, e sim para todos. E que quantas empresas estão deixando de fazer esse investimento, né, para esse público ingressante, para esse público em formação, né? Então, são muitas discussões, né, que estão aquecidas e muitas empresas estão dispostas a ouvir, pelo menos os nossos parceiros a gente tem observado. E, não menos importante, né, a gente tem cuidado aí dos impactos deste isolamento, essa percepção da importância do autocuidado, essa qualidade das relações, né, desde a consciência do uso da máscara, que o álcool em gel, que parece ser algo muito óbvio, por vezes não é, né, até algo maior em relação a esses impactos mesmo de isolamento. A gente tem identificado um aumento de algumas síndromes, né, relacionadas à doença mental, né, até mesmo por apresentação de suicídios, aumentado alguns atendimentos em relação a até mesmo ideação suicida. Lembrando que a gente estende os nossos atendimentos aos familiares também. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos, não só, entre aspas, né, todo o formato aí do programa, mas sim toda a condição social que está acerca desse impacto da pandemia. As ferramentas, né, já faladas, encontramos muitas alternativas, até mesmo para desburocratizar alguns processos, até mesmo uma admissão de um aprendiz, hoje ela é feita toda numa plataforma eletrônica, né? Todo um cuidado, né, de que o responsável também tenha acesso e entenda que isso é legítimo para essa formalização, e estreite, porque, né, agora, né, é uma entidade sem fronteiras aí, né, no sentido de poder absorver, acolher. Vamos contratar aprendiz em qualquer cantinho desse Brasil e não vamos medir esforços para isso. Só precisa que os parceiros entendam, né, essa condição e, de fato, né, estabeleça essa parceria para que a gente continue abrindo portas para os nossos jovens no mercado de trabalho. EAD é uma construção, né, então já partimos aí para 100 dias praticamente, né, dentro da plataforma, já fechamos alguns instrumentos de avaliação em termos de desenvolvimento pedagógico, para entender, né, o quanto se adaptou, porque a interrupção das aulas, né, do ensino formal da escola, isso impactou bastante na disciplina do aprendiz, né, no entendimento dele da importância em relação ao estudo. Ouvimos muitas coisas preocupantes, né, do tipo, esse ano, né, como é que é? Deleta que está com vírus, né, que eles brincam, falam isso, né, veio a nova versão aí que essa veio com vírus e tudo. Não dá para esperar tanto assim, né? Realmente a gente tem que fazer a coisa acontecer da forma que for e da melhor forma que puder. Então, a gente fala muito aqui em relação à solidariedade, né, entre nós, colaboradores, isso tem sido forte também, porque nós tínhamos estrutura muito próxima, né, 8 filiais no Brasil, atendendo todas as regionais, todo mundo muito estreito, muito próximo, sendo solidários uns aos outros, se ajudando, né? Os nossos aprendizes sempre tiveram direito a um lanche oferecido pelo ESPRO, e esses lanches foram doados, mais de 25 mil kits doados para entidades que necessitam desse recurso para doar às famílias. Fizemos várias ações nesse sentido, mas nunca se esqueceu de atender o nosso público, né? Esse núcleo mesmo de convívio,
tanto nós, colaboradores, quanto as demais entidades, a gente continua muito envolvido com os conselhos municipais de assistência, com o Conselho da Criança e do Adolescente, discutindo. Eu costumo dizer, todos os dias, praticamente, eu tenho 2, 3 reuniões, não só eu, como outros coordenadores das regionais. Bastante coisa tem sido discutida e todo mundo sempre esbarra, né, em algumas dificuldades que todos nós, de alguma maneira, tocou nesse assunto. Mas não podemos perder as esperanças, né, que é tão importante, e manter esse jovem aí assistido dentro dos impactos, né, mais pensados, né, nessa condição mesmo emocional, é o que mais tem nos preocupado, de como despertar esse jovem para uma visão mais otimista, para uma visão mais esperançosa mesmo, né? Talvez até caiba essa palavra, para que ele não se contamine tanto, né, com as questões de que a mídia insiste talvez em trazer, desmotivando. Podemos deixar com que esse jovem se abale tanto. Ouça, entenda, filtre, internalize aquilo que realmente for importante para ele. Né? Que ele possa construir um futuro próspero, né, que a gente, fazendo parte deste momento, né, dessa âncora para a inserção. Né? São, no máximo, 23 meses, né? A maioria dos nossos jovens ficam conosco em torno de 16 meses. É um tempo que passa muito depressa. Né? Muitos foram ingressados em situação de pandemia, não conhecemos fisicamente os rostinhos, né? Mas fizemos apenas alguns contatos. E a gente tem percebido que eles estão um pouco abalados com essa questão de perspectiva de futuro. Mas, de modo geral, né, estamos todos unidos aí por uma grande causa. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade em falar desse assunto, falar um pouquinho das práticas do ESP. Agradecer vocês, Ribeirão Preto, pelo convite e dizer às entidades, né, que estamos firmes aí no nosso propósito e que precisarem de mim, estou à disposição. Forte abraço a todos. Doutora Beatriz, muito obrigada pela sua ajuda, pela sua contribuição. Acho que de tudo muito relevante da sua fala, mas de muito importante é os nossos jovens perceberem que as entidades estão em funcionamento, mesmo em período de pandemia. Então, que qualquer problema, entre em contato com a entidade que lhe assiste para saber qual solução pode se dar ao seu contrato nesse período. Então, agora nós temos algumas perguntas e o nosso tempo está se esgotando. Então, a minha sugestão, eu vou pensar 2 únicas perguntas e dedicar. Eu vou responder uma pergunta que é dirigida à organização e vou destinar uma pergunta e vou perguntar se a doutora Daniele ou o doutor João Batista quer responder com 1 minuto por conta do nosso exíguo tempo, pode ser? O aluno quer saber, alguém quer saber da live, como reagir a escolas que não incentivam os alunos a trabalhar em programas de aprendizagem? Ele quer saber como fazer se a escola não faz o incentivo a que ele se vincule a programa de aprendizagem. Quem quer responder a pergunta em 1 minuto? Se os 2 querem, cada um em 1 minuto. Posso? Acho que cada um em 1 minuto, doutor João? Pode começar, doutor. Pode ser. Bom, o meu rapidinho. Eu volto a frisar. Quem puder ficar na escola, só na escola, até terminar o ensino médio, é a recomendação. Porque você vai fazer um ótimo ensino médio e você pode ser aprendiz depois. Né? A lei da aprendizagem fala que ele pode ser aprendiz até os 24 anos. Então, não se preocupe com isso. Claro que depois as meninas, a Daniela e a Beatriz, podem orientar como procurar aprendizagem. Mas eu oriento quem pode ficar só estudando, que fique estudando, né? Porque os dados estatísticos mostram que isso vai ser benéfico lá na frente. Tá? Então, a minha orientação seria nesse sentido. Agora, as meninas, né, desculpa chamá-las assim, essa liberdade, mas que orientem os adolescentes, né, porque nós estamos num público de adolescentes, né, então acho que se fica interessante na linguagem deles, comentar como eles devem procurar para ser aprendiz. Acho que essa que é, no fundo, a grande questão. Dani? A minha visão, querido adolescente, é, de novo, na sua carreira, você vai ter pessoas que vão remar contra o seu desenvolvimento, né?
isso vai acontecer. Tem pessoas que não dão a importância para aquilo que talvez seja importante por falta de conhecimento ou por falta de experiência. Então, o que é muito importante, esses programas são excelentes, a gente tem resultados excelentes, então é muito legal você, como a doutora Beatriz mesmo falou, você aprender a filtrar, né? Filtra, mas não desista de construir a sua história profissional, a sua história acadêmica, porque é uma decisão sua. E uma dica simples que eu dou, você tem sempre perto de você pessoas que são muito batalhadoras, que tiveram sempre dificuldade na vida, mas que foram dando um jeito e foram construindo a sua vida. Então, converse com essas pessoas, elas são ótimas para poder orientar você aí nessa fase da sua vida. Além de todas as instituições que existem, sempre vão ter pessoas que vão te ajudar. Doutora Beatriz? Beatriz, um minuto. Com certeza, Daniela. Eu assino embaixo, né, de todas as suas dicas. Eu falo que o nosso discurso, né, de entidade, ele é quase que um chip que a gente implanta, né? Totalmente voltado a essa crença no jovem, né? O quanto eles são incríveis, o quanto eles são maravilhosos, potenciais talentos, inteligentíssimos, criativos, né? Esse é o momento, moçada, de vocês explorarem tudo aquilo que vocês já têm. Aproveita que está aí no celular mesmo, né? Explora as redes sociais, vai ver o que é o tal do LinkedIn, né? Vai fazer o seu currículo, comece a explorar, amplie seu network, né? Que é aquela rede toda ali de amigos do trabalho, né? Melhor dizendo, para que vocês comecem, né, a construir ideias. Né? Estudar é extremamente importante, como o doutor João colocou. Né, explorem, assim como o ESPRA, as demais entidades que estão aqui, geralmente tem links, né, de acesso para você fazer o seu cadastro, e as vagas, estão acontecendo. Né? Apesar de não estar, entre aspas, bombando nesse momento, uma coisa ou outra tem. Né? E sempre existe a vaga que foi criada para o determinado aprendiz. Exato. Né? Não existe melhor ou pior, não existe quem é bom ou tal, né? Está todo mundo ingressando. Existem são perfis compatíveis para determinadas vagas. Então, se joguem, né? Como vocês costumam falar muito bem, né? Explorem bastante, se conheça, se perceba o que eu realmente curto de fazer. Ouça, lembra o que a Gleice falou, né? Ela entrou no banco e hoje está no jornalismo, né? Água e vinho. Mas deu condições para ela chegar onde ela queria. Façam isso que vai dar tudo certo. Isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente aos palestrantes de hoje, doutor João Batista, doutora Daniele, doutora Beatriz, a Gleice, ao Palhaço Molenga. Gostaria de agradecer ao auxílio luxuoso técnico do Pedro. Gostaria de agradecer à doutora Ana Marilis, que é a presidente em exercício do nosso tribunal, que disponibilizou as plataformas do TRT para que nós pudéssemos reproduzir transmitir esse nosso evento. Muito obrigada. Queria agradecer também ao colega Tárcio Vidotti, que foi o primeiro idealizador do GEI aqui em Ribeirão Preto, um antigo pesquisador do tema. Agradecer a todos os parceiros da rede de proteção à criança e adolescência de Ribeirão Preto, que esteja ou que ainda não esteja pertencente, participando do fórum. Nós nos reunimos toda última sexta-feira do mês na Câmara Municipal ou agora remotamente. Nos procure, venha ajudar nesse trabalho de erradicação do trabalho precoce. A você, jovem que está nos ouvindo, agradecer sua presença. Nós teremos uma semana inteira de eventos, não perca. Todas, de segunda a sexta, de 2 às 3h30 da tarde. Amanhã terá mais, não perca. Muito obrigada a todos. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.
Tchau!